2 Samuel 6, partindo do verso 1 até o verso de número 12. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali mesmo por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe a sua casa. Amém? Oh, meu irmão, que coisa boa ler esse texto. Apesar de um texto que aparentemente, quando você olha, os nossos olhos são dramáticos, a gente gosta de ver só defeito nos outros. Se quando você conhece uma pessoa nova, você olha para ela, você normalmente tem uma crítica a fazer. Você já pergunta os defeitos, você já fala: gostei do cabelo, essa roupinha tá feia. Se for mulher, já repara a roupa. A gente costuma olhar os defeitos das pessoas e não vê as qualidades. E infelizmente a gente olha para o texto bíblico assim, as coisas dramáticas. Olha, um homem morreu só porque pôs a mão na arca. Olha, que Deus, como pode fazer isso? Lendo esse texto em casa, minha esposa se assustou com esse texto, quando falou: mas só porque pôs a mão na arca? Ele ainda foi ajudar. Ele ainda foi ajudar. O cavalinho estava lá no pocotó ali, carregando na carroça. E aí passou numa pedra sem amortecedor, cofap. Não é verdade? E aquela charrete fez um solavanco. Blá, blá, blá. E aí a arca por cima deve ter dado um sarto assim. Tombou. Quando tombou, Uzá meteu a mãozona. Falou: opa, aqui eu vou ajudar. A arca não vai cair não. Todo valente. Deus fulminou ele e morreu ali. Foi fazer até coisa boa, né? Foi proteger a arca, mas desobedeceu uma ordem de Deus. Na arca não se põe a mão assim, de qualquer jeito. Olha a reverência que tinha que entrar no Santo dos Santos. Só o sacerdote entrava lá uma vez ao ano, e ainda amarradinho numa corda, porque caso ele tivesse sem ter feito a purificação direito, ele morria também. Sacerdote. E aí não tinha um corajoso para entrar lá para arrancar o defunto, puxava pela cordinha que estava amarrado na cintura. Então Uzá vai pondo a mão assim na arca de qualquer jeito? Opa, não é assim não. Com as coisas de Deus não se brinca, mesmo que Uzá não estivesse brincando. Mas com as coisas de Deus é assim. Nós temos que tratar as coisas de Deus como ela deve ser, como Deus ordenou. Não brinque de ser povo de Deus. Não brinque de ser crente. Não
brinque de ser membro da Presbiteriana Independente. Aqui é a igreja, aqui é povo do Senhor. E tem ordem, tem decência e tem regras. E aqui o Senhor tinha determinado que não podia fazer isso, mas aconteceu e Uzá não sabia o que fazer, ele foi e meteu a mão, mas Deus mostrou ali também a sua santidade. Uzá não tinha feito sacrifício, pedido perdão dos seus pecados, purificado. Ele não era um sacerdote para pôr a mão na arca. Entende? Podemos olhar o texto e ver somente esse lado trágico. Mas quando eu olho para esse texto, os meus olhos vão de uma maneira direta para o versículo número 11. Eu não olho esse texto pensando em Uzá. Eu olho esse texto pensando na família e na casa de Obed-Edom. Vamos ler o verso de número 11 novamente. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Coisa linda. A arca tombou ali na carroça, Uzá pôs a mão, fulminado. Todo mundo falou, opa, agora quem vai, o corajoso vai pegar nesse negócio? Mas aí eles pegaram da maneira correta, né? Colocaram de volta em cima da carroça e colocaram essa arca na casa de um homem mais próximo, uma casa próxima do caminho, e foi a casa de Obed-Edom. Irmãos dos Deus, aqui faz toda a diferença. O que é a arca da aliança? É aquela caixa, nada mais do que uma urna, um baú, onde tinha alguns elementos: as tábuas da lei, uma porção do maná e a vara de Arão, que floresceu. Mas em cima, na sua tampa, haviam 2 querubins com as suas asas cobrindo. E quando no Santo dos Santos Deus se manifestava, era em cima da arca. E a arca representa não só a presença de Deus, como o próprio Deus. Aonde a arca está, ali também Deus está. Amém? Me entendem? Aonde a arca está, ali também Deus está. Que bom que o véu se rasgou, né? Com a morte de Jesus, naquele barulho todo, mortos ressuscitando, pedra remoendo e pá! E o véu do templo se rasgou. E agora, onde Deus está? Está aí com você, amém? Não há mais separação entre o santo do santo. No nosso templo não tem nenhuma cortina. Aqui não tem nenhuma santidade a mais do que aí do seu lado do banco. Quando eu era pequeno, na igreja que eu frequentava na minha infância, o púlpito onde o pastor pregava não subia qualquer um, porque ali era lugar santo. E eu me perguntava, o véu já rasgou, gente? Você passou já por igreja que tinha esse costume? Aqui no altar não se pisa criança? Você já passou em igreja nessa época? Que já há. Eu não sou o mais velho dessa igreja. Tem gente mais experiente que eu que já viveu esse tempo. Esqueceu que o véu se rasgou, gente. E agora qual a diferença desse lugar para esse aí que você está? Qual a diferença da minha e da tua vida? Se você tem o Espírito de Deus, eu também, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Senhor. Amém? Meus irmãos, mas naquele período, aonde a arca estava, ali o Senhor estava. Era a presença de Deus. E aí o Obed-Edom permitiu, muito provavelmente a pedido do rei Davi, todo mundo com medo, e aquele homem permitiu que a arca fosse para a casa dele. E fez toda a diferença. Diz o texto, durante 3 meses. E o que aconteceu nesses 3 meses, onde a arca permaneceu ali, até que Davi voltasse para buscá-la e
levá-la novamente a Jerusalém. Deus abençoa a casa de Obed-edom. Diz o texto: e o Senhor o abençoou, e toda a sua casa, e todos os seus parentes que lá habitam, e toda a sua esposa, os seus filhos, os seus criados. Deus abençoou quem estava morando junto com Obed-edom. Deus abençoou a sua família. Meus irmãos, aqui é um ensino fundamental desse texto. Muitos de nós queremos que Deus nos abençoe. Quem não quer que Deus abençoe? Todos nós podemos levantar a mão? Amém? Quem quer aqui uma bênção de Deus? Levante sua mão. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas diante desse texto, a bênção de Deus vem quando Deus habita a sua casa. Tem gente que quer pedir a bênção de Deus, mas não pede que Deus habite sua casa. Entende? O texto disse claramente: e lá ficou durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Deus abençoou a sua vida. Houve uma diferença, houve uma mudança. Algo impactou aquela família, os seus membros, sua esposa, seus filhos e muito, eu creio, os seus relacionamentos. Porque quando nós falamos de família, de casa, a gente fala de relacionamento conjugal, marido e esposa, e pais e filhos e irmãos. Deus habitou ali, e onde está a presença de Deus, o pecado vai embora, amém? Agora chegou luz, onde provavelmente havia trevas, ou talvez não havia tanta treva assim, mas a bênção chegou de uma maneira abundante. Irmãos, hoje é dia de nós refletirmos se Deus está na nossa casa ou não. Meus irmãos, quando Moisés adentrou, subiu ao morro e ouviu a voz de Deus diante daquela presença maravilhosa da sarça pegando fogo e não se consumia, ele ouviu a voz de Deus: Moisés, tira a sandália dos vossos pés, porque a terra onde você está pisando é santa. Amém? Por que aquele lugar ficou santo? Porque Deus estava ali. De uma maneira espiritual, me entenda, você está tirando as sandálias dos seus pés para entrar na sua casa, porque Deus está ali. Ou você vive na sua casa como se Deus não estivesse ali? Você trata a sua esposa como se Deus não estivesse vendo? Você trata os seus filhos como nada, tocando o barco, tocando a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Faça isso. Se Deus não estiver ali, toque a vida do jeito que você quiser. Mas irmãos, Deus está ali. Deus tem que estar na sua casa, porque aí a bênção de Deus vai estar também. Não existe bênção de Deus sem a presença de Deus. Não existe bênção de Deus sem a presença de Deus. Tem muita gente que quer milagre de Deus, mas não quer o Deus dos milagres. Tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Permita que Deus habite a sua casa. Amém? No segundo versículo, na verdade o 12º, depois então que a tropa de Davi foi lá buscar a arca na casa de Obed-edom, trouxeram um relatório a Davi. Então avisaram a Davi, avisaram, dizendo: Davi, o Senhor Deus abençoou a casa de Obed-edom. Deram um relatório para o rei.
E acrescentou ali: e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus, pois Davi com alegria, e fiz subir a arca de Deus à casa de Davi. Vou ler novamente. O Senhor abençoou a arca, abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto quê? Tudo quanto tem. O que você tem na tua casa? Além dos membros da casa que eu já falei, dos bens, o que você tem de bem na tua casa? Tem um carrinho simples? Amém? Tem um carrinho sofisticado? Amém também? Você tem que... A casinha não importa se é tua ou se é de aluguel, mas você tem os seus móveis, você tem tudo que ele tem. Vamos falar aqui do emprego, tudo que ele tem. Vamos falar da saúde. O que ele tem mais? Tudo que ele tem. Não deu um relatório do que ele tem. Abençoou Deus o tudo que Obed-edom tinha, incluindo seus subordinados, seus filhos, sua esposa, as pessoas, mas abençoou os seus bens, suas finanças, abençoou sua saúde, abençoou talvez guardando a sua casa também. Provavelmente muitos poderiam atacar a sua casa, mas Deus estava ali o protegendo. Agora a sua casa ficou cobiçada, muitos poderiam atacar e roubar isso. Que é uma preciosidade. Muitos tinham medo, mas também era um grande tesouro, materialmente falando, né? Não é à toa que está sumido ainda. Irmãos, e Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Suas finanças, sua empresa, seus negócios, sua carreira profissional. Abençoou os seus bens e os guardou e fez prosperar. Amém? Tem gente que quer a bênção da prosperidade sem o Deus da prosperidade. Tem gente que quer Deus para enricar, quer enricar com as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da prosperidade. E a prosperidade de Deus aqui eu estou falando especificamente financeira, nesse aspecto, porque tem prosperidade de tudo: saúde, espiritual, financeira, emocional. Para mim a prosperidade é bem ampla, mas aqui eu estou falando estritamente finanças. Finanças dos seus bens, prosperar, fazer as suas mãos tocar no trabalho e dar certo, assim como fez José. Lembra do relatório de José do Egito? E ele era um escravo, mas tudo que ele fazia prosperava. E porque Deus estava com... Glória a Deus. Por que José prosperava, irmãos? Porque Deus estava com ele. Ele não prosperava porque ele era inteligente e bonitinho. Ele prosperava porque Deus estava com ele. Quer prosperidade no seu trabalho? Peça para Deus habitar na sua casa. Peça para Deus habitar na sua vida. E fique com Ele. Tenha Deus no seu coração. Habite com o Senhor. Fala ao Senhor: eu quero ser morada permanente do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, Deus quer nos abençoar. Falei no início desse culto que o mais importante da obra de Deus nas nossas vidas é a salvação, não é? Mas agora estou falando de bênção. Eu não estou sendo incoerente, só estou dizendo que o mais importante é a salvação, mas Ele quer nos abençoar ainda mais. Ele quer nos dar saúde, quer nos dar prosperidade financeira, quer nos dar prosperidade espiritual, para você prosperar na obra do Senhor, para você conhecer, prosperar no conhecimento da sua leitura. Irmãos, não sejais ignorantes quanto à palavra do Senhor.
Meu povo perece por falta de conhecimento. Você tem que prosperar no conhecimento de Deus. E Deus quer te abençoar nisso. Deus quer abençoar para que a tua mão em tudo que toque. Não seja que nem alquimista, desde a lenda de que vira ouro. Isso aí é delírio de alguns que creem na teologia da prosperidade. Mas para mim, eu creio na prosperidade assim como havia em José. Onde José tocava não virava ouro não. Simplesmente Deus abençoava o seu trabalho, a sua fidelidade diante de Potifar, diante da esposa de Potifar, diante do faraó. Espere aí, faraó, não vou te dar resposta não. Vou consultar o meu Deus, vou orar. Depois te respondo a visão, os teus sonhos. Você quer prosperar e ter a bênção de Deus? Tenha Deus em sua casa e se relacione primeiro com Ele. Nós não podemos viver em família, um povo de Deus, onde o Senhor Jesus não é o centro da casa. Onde você não ora no seu lar. Onde você não ora com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Onde nas nossas festas, eu sempre falo disso, muitas vezes as nossas festas familiares, almoços, jantares, aniversário, às vezes na comemoração de Páscoa, às vezes na sua comemoração de Natal, Jesus não faz parte. Eu fico intrigado como às vezes, principalmente na festa de Páscoa e Natal, você fala, a festa é uma festa religiosa sobre Jesus, mas você não permite que Ele esteja lá, porque as coisas que você faz, Jesus não quer ver não. As músicas que você ouve na tua festa, Jesus não quer ouvir não. A conversa que você tem com seus amigos nas festas, Jesus não quer ouvir. E nós precisamos deixar que Cristo seja o centro da nossa família. Ok? Eu já deixei de frequentar festas de pessoas muito próximas a mim, porque Jesus não era convidado para estar naquela festa. Você pode convidar Deus para frequentar a sua festa de aniversário, ou lá não é um lugar muito propício para que Ele esteja. Pense nisso. Irmãos, se nós queremos que Deus nos abençoe, nós temos que clamar ao Senhor Jesus: habite na minha casa. Deixe Deus entrar na sua casa. Deus quer hoje te abençoar. Deus quer hoje te abençoar. Amém? Ele quer fazer isso. Quero encerrar esse momento de meditação lendo um texto bíblico e contando uma ilustração. Abramos em Apocalipse 3:20. Você conhece muito bem esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus aqui está falando da sua vida, do seu coração, mas Ele está dando um exemplo de uma casa. Eis que estou à porta da sua casa e bato. Se você ouvir a voz dele e abrir a porta, Ele vai fazer o quê? Ceiar contigo. Você pode convidar Jesus para ceiar na tua casa? Ou na hora da refeição você vai tomar todas e vai ficar falando besteira com a cara cheia? E vai querer soltar um bafo na cara de Jesus. Aí Jesus não vai poder ceiar com você desse jeito? Conta-se a ilustração que um dia uma pessoa foi conversar com um pastor muito experiente, pastor muito renomado, conhecido na igreja, um pastor já ancião, e aí um senhor que tinha uma família muito bagunçada, tudo torto, tudo desembestado, ficou sabendo
numa conferência com aquele pastor experiente, renomado, homem de oração, de milagres, de cura, e foi lá ouvir aquele homem falar. Quando chegou a vez dele pedir um conselho, acabou o culto, foi conversar com o pastor. Pastor, queria que o senhor falasse comigo, que o senhor me desse uma orientação, porque na minha casa, pastor, tá tudo arrumado, tá tudo bagunçado lá. Minha mulher, não presta. Meus 2 filhos pior que ela. E eu, como você vê, eu tenho meus probleminhas. E para piorar, tem 2 anos, 4 meses, 3 dias, 5 horas que a minha sogra está morando comigo. Olha a situação da minha casa. O senhor não pode dar um jeito para mim, não? Pede, faz uma oração por mim aí. Aí o pastor falou, rapaz, você está com um problema sério. Lógico, pastor, que o problema é sério. Se não fosse sério, eu não vim aqui falar com o senhor, né? Seu problema é muito sério. O pecado que vocês estão cometendo é muito grave. Ô louco, pastor, é grave? Eu mato aquela mulher, que ela não vai pôr os negócios na minha cabeça, não. Eu mato ela. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou falando, não. O pecado que você tem é maior, pior que esse. O pecado da tua família é pior que esse. Mas como assim, pastor? Meu filho, é o pior pecado do mundo. Jesus morreu e ressuscitou. Mas você sabia que ele voltou de novo, sabia? Não sabia não. Jesus voltou de novo? Voltou. E está lá na sua casa. Não, pastor, que isso, está não. Tá, Jesus está na sua casa. E ele está representado, ele está lá escondido. Então quando eu chegar em casa eu vou abrir as portas, todos os guarda-roupa e procurar ele lá. Não, mas não é assim que você vai achar ele, não. Na verdade Deus escondeu. E na verdade Jesus é um de vocês lá da tua casa. Pode ser tua esposa, seu filho, sua filha. Pode ser tua sogra. Não sei. Pode ser você. Não é não. Em casa não é não. Você não conhece a minha mulher. Minha mulher, rapaz, que ela é uma encrenca. Problema atrás do outro. A minha mulher, ela não pode orar pedindo solução. Porque ela é todos os problemas. Aquela mulher não tem cura. Mas pode ser o seu filho. Meu filho? Não pode. Problema sério. Que lá é malandro da rua. Não pode ser não. Mas pode ser tua filha. E minha filha? De jeito nenhum. Aquela lá, todos os meninos da rua já conhecem ela. Mas pode ser tua sogra. Deus me livre, Deus me livre. A sogra não. Aquilo é um entulho que Deus jogou, que alguma coisa aconteceu e jogou lá na minha casa. Não é não. Mas tem que ser alguém de vocês lá. Deus falou comigo, a jogada do pastor, né? Deus falou comigo que Jesus deve ser um da sua casa. Pode ir lá e pergunta para eles. E foi um homem doido, questionando, mas quem será? Será que esse pastor não está mais pirado do que eu? Mas será que Jesus é um dos lá de casa? Aí foi embora. Quando chegou lá em casa, preciso ter uma reunião aqui com todo mundo. Porque o pastorzão lá falou e que Jesus é um de vocês aqui, nós temos que saber. Todo mundo tirou sarro da cara dele, né? Pai, você tá doido, pai? Tomou todo, você é louco. Aí ele ligou para o pastor. Pastor, não é aqui não. O senhor está enganado. Você acha que Deus errou o endereço? Deve ser outra casa. É aqui mesmo? O senhor tem certeza? É aí mesmo. Então tá bom. O pastor falou assim que é aqui mesmo. O endereço está errado não. Correio não errou não, viu, Jacinto? É aqui mesmo. Aí o filho dele cutucou esse homem no canto, falou assim:
Ó, pai, se o homem lá falou que Deus está aqui mesmo, Jesus está aqui mesmo, pode ser a avó, né, pai? Porque a avó já tem chão, né? Jesus falou que é 2000 anos, ela está pertinho dos 2000 anos. Deve ser a avó. Você é louco, meu filho? Pode ser não. Aquela minha sogra não pode ser de jeito nenhum. Mas, pai, e se for? Se for, eu estou cometendo o maior pecado do mundo, porque eu odeio aquela mulher. É, pai, mas e se for, avó? Aí o homem falou assim, meu filho, mas pode ser tua mãe também, né? Misericórdia, se for tua mãe, eu já bati naquela mulher, já xinguei, já fiz de tudo. Já pensou ter batido em Jesus? Não pode ser. É, pai, mas então quem vai ser? Acho que é tua filha, minha irmã. É, meu filho. Será? Mas Jesus não usa uma sainha daquele jeito, não? Mostrando as pernas daquele jeito? É, pai. Mas se for? Aí ficaram pensando e refletindo. E um podendo pensar que talvez Jesus poderia ser um do outro. E aquela reflexão foi aumentando, aquela preocupação foi aumentando, porque agora um não xingava mais o outro porque achava que Jesus era o outro não xingava mais o outro porque achava que Jesus era o outro. O velho começou a diminuir a pinga, porque agora se Jesus for eu e eu for Jesus, como que eu vou estar dando pinga para Jesus? E aí parou de brigar com a mulher porque parou de ofender a sogra parou de ofender o genro, um filho parou de brigar com outro filho, e o clima foi mudando dentro de casa. Passado algum tempo, aquele pastor ancião, experiente, foi novamente àquela cidade pregar, quando ele teve a surpresa. Num dos bancos da igreja estava toda aquela família restaurada, transformada e curada. Aquele homem que bebia, que brigava, que ofendia, estava adorando e servindo ao Senhor. Aquela menina de vida torta, purificada pelo sangue de Jesus, estava adorando a Deus. O menino malandro não era mais malandro. A sogra que falava e ofendia seu genro, agora estava de joelhos orando. E aquela família restaurada. Meus irmãos, essa ilustração me faz pensar que quando a gente trata um ou outro como se estivesse relacionando com o próprio Cristo, pensando, Deus está na minha casa, Deus está no meu lar, o que eu faço para minha esposa, eu faço para Cristo, porque o Senhor Jesus ama a tua esposa, como Cristo amou a igreja. O que você faz a cada um dos pequeninos, fazes a mim. Isso não se diz respeito só ao pequenino. Ame uns aos outros. Amai uns aos outros. E você deve se relacionar na sua casa como se você estivesse se relacionando com o próprio Cristo. Aí você vai parar de brigar, parar de fazer coisa errada, e a sua casa vai haver uma transformação, porque agora você vai entender que Deus está ali. Amém?